Sejam muito bem-vindos para mais uma exclusiva edição do nosso queridíssimo Plantão JN, o lugar onde você acompanha todas as principais notícias da última semana. E então, segue a vinheta! Você tá pronto? Essa provavelmente pode ser a notícia mais importante que a gente já abordou aqui no canal. Não, isso não é um exagero. Zé Gotinha deixou o Bolsonaro no vácuo. Olha, breaking news. Durante a oficialização do plano de imunização do nosso governo, né, uma figura conhecidíssima por nós brasileiros que representa o Sistema Único de Saúde, o Zé Gotinha se destacou no evento após aparecer de máscara, sendo que o nosso ministro da Saúde e o presidente do Brasil estavam sem máscara. E aí, né, o Bolsonaro foi apertar a mão do Zé Gotinha num ato de boa vontade, e aí o Zé Gotinha disse que não. E aí, olha só como é que ficou o vídeo. Mas o melhor foram os memes, cara. Teve meme do Dória, teve meme do Zé Gotinha amordaçado, teve meme do Zé Gotinha desesperado, cara. E nessas horas que a gente vê a riqueza da criatividade do brasileiro e o quanto particularmente eu fico apaixonado em morar nesse país. Então, ó, tem muita notícia bacana hoje. A do Zé Gotinha foi só a ponte do iceberg. Deixa o like aí. Pô, mó trabalhando o time das jovens que junta com tanto carinho as principais notícias da última semana pra você. E se acha que você quer facilitar o teu dia a dia pra conseguir ver o que tá acontecendo no mundo, deixa o like no vídeo aí, cara. Me ajuda porque aí o YouTube leva pra mais pessoas conhecem e todo mundo fica mais feliz. Beleza? Obrigado. Bom, beleza, né? O governo divulgou aí o Plano Nacional de Imunização, que teve a parada do Zé Gotinha, para o combate do coronavírus. E aí tiveram algumas medidas que saltaram os olhos aqui de nós que vale a pena mencionar, que estão dentro desse plano. Primeiro ponto, vacina vai ser gratuita e vai ser oferecida pelo SUS. Segundo, apesar das negociações com diversas fabricantes de vacinas, como daquela da Oxford, AstraZeneca, tem a da Pfizer com a BioNTech, tem também a do Instituto Butantan com a Sinovac, apesar de todas essas negociações ainda não ficou claro qual dessas vacinas vai ser utilizada, ou ainda se vão ter mais de uma sendo utilizadas ao mesmo tempo. Enfim, deixa para os próximos capítulos aí. Vamos lá, terceiro ponto. O governo prevê que o tempo total de vacinação da população brasileira deve levar algo em torno de 16 meses. Sendo os 4 primeiros meses para imunizar os grupos prioritários e os últimos 12 para imunizar o resto da população. E aí, basicamente, a distribuição do plano ficou assim, ó. No primeiro mês vão ser vacinados os trabalhadores da área da saúde, indígenas, pessoas do grupo de risco com 60 anos ou mais, que são institucionalizadas, e pessoas de 75 anos ou mais, no geral, devem receber a vacina nessa primeira fase do primeiro mês. Segundo mês, vão ser basicamente pessoas entre 60 e 74 anos sem características específicas, então esse público abrangente nessa faixa etária. Terceiro mês, são pessoas com comorbidades, ou seja, com doenças que podem agravar a situação de saúde de alguém caso ela seja contaminada com coronavírus. No quarto mês, a priorização é para professores de escolas, moradores de rua, membros das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário e funcionários do sistema prisional e também a população carcerária. Essas vão ser as priorizações de mês em mês durante os 4 primeiros meses e a partir do 5º mês já começa a ser liberado, né, para todo mundo que quiser ser vacinado. Próxima notícia, finalmente, Donald Trump. And I didn't win the election because I lost for Joe Biden and I recognize that in Mexico is not gonna have a wall, a sensational wall, a beautiful wall. Because I lost election. Pois é, meus amigos, é isso mesmo. Nessa segunda-feira, o Colégio Eleitoral norte-americano finalmente confirmou a vitória de Joe Biden e o candidato eleito está com a posse prevista para o dia 20 de janeiro de 2020. E aí, finalmente, depois da confirmação do Colégio Eleitoral, vários outros países que antes não tinham reconhecido a vitória do Biden vieram ligar parabenizar pro cara. Então isso aí a gente coloca México, coloca a Rússia e coloca Brasil também no nosso queridíssimo presidente Jair Bolsonaro. E por falar em EUA, o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, apresentou planos para comprar largas quantidades de títulos do governo para dar suporte à economia. Então, basicamente, o governo está gastando muito com medidas assistencialistas, e aí o Federal Reserve, né, o Banco Central deles vai lá, compra títulos de dívida para o governo ter mais dinheiro e com esse dinheiro o governo vai e despeja mais na população. E além de prometer seguir injetando recursos na economia para combater a recessão, o Federal Reserve também anunciou que vai manter as taxas de juros entre 0% e 0,25% ao ano. E traçando um paralelo com o Brasil, o Congresso brasileiro aprovou e enviou para a sanção do Bolsonaro a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é basicamente o que determina onde o governo quer chegar em 2021. E na LDO
está sendo previsto um déficit primário de 247,1 bilhões de reais. Déficit primário, por caso você não saiba, é basicamente a diferença entre o que o governo gasta contra o que ele arrecada. Então, se é déficit, quer dizer que ele está gastando 247,1 bilhões a mais do que o que ele está arrecadando. Breno, mas como que o governo consegue gastar mais do que ele ganha? Sabe como? Do mesmo jeito que eu falei ali dos Estados Unidos, ele aumenta a dívida interna, né? Ele capta recursos da própria população, que se você for no site do Tesouro Direto, você vai ver títulos que estão rendendo muito acima da taxa Selic, até principalmente pré-fixado, o IPCA mais um componente pré-fixado, e com isso ele consegue captar recursos para conseguir movimentar a economia da mesma forma como o Federal Reserve está fazendo nos Estados Unidos. E aí o que acontece, né? A gente sabe que com uma taxa de juros baixa aqui no Brasil, como está em 2% já há um tempo, e levando em consideração que no primeiro semestre de 2021 vão vencer aí 600 bilhões de reais em títulos de dívida do governo, ou seja, ele tem que pagar de volta para a população, a gente sabe que isso pode trazer muitas incertezas e tirar a confiança de investidores estrangeiros que vieram a roda agora no mês de novembro aí. E aí se tem o quê? Muito investidor saindo, o dólar aumenta. Se o dólar aumenta, o nosso poder de compra diminui aqui no Brasil. E o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas. O governo pode pegar parte dessa dívida e rolar, ou seja, emitir novos títulos de dívida para captar mais dinheiro da população e com dinheiro novo que ele captar, ele pagar o do resto da população que ele estava devendo. E com a outra parte, a gente já viu aí que o BNDES vai pagar para o nosso governo uns 200 e tantos bilhões. Enfim, cenário de muitas incertezas aí, a gente viu que a nossa bolsa de valores chegou a bater 119 mil pontos essa semana, sendo que um monte de gente perdeu emprego, a situação econômica não está nem um pouco previsível, a gente está cheio de título para vencer no ano que vem, não sabe se os investidores estrangeiros vão continuar vindo para o Brasil ou se essa incerteza toda vai começar a expulsar eles a rodo, mas ainda assim a bolsa está 119 mil pontos. Estou te induzindo a pensar que ela está cara? Estou. Sei de alguma coisa? Não. Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Mas se eu fosse você, eu protegeria meu capital, deixaria parte dele investido em dólar, como eu falo para você em todo plantão JN. Enfim, não deixe de ter capital dolarizado, beleza? Não sabe como é que você pode dolarizar seu capital? Clica nesse vídeo aqui em cima que eu explico passo a passo de como você pode fazer isso. Outras coisas da LDO. Cara, salário mínimo vai ganhar reajuste de 4%, que vale dizer que é abaixo da inflação até, vai para R$ 1.088 o salário mínimo. E a projeção para o crescimento do PIB contra 2020, né? Crescimento do PIB para 2021 contra 2020, está projetado para 3,2%. Vale dizer que nesse ano de 2020 a gente teve um decréscimo do PIB na casa de 4%. E também outra coisa foi a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que ganhou outro nome. Agora vai ser Casa Verde e Amarela, que prevê a atenção para a construção de casas em municípios com até 50 mil habitantes. E aí o senador Irajá, que foi quem redigiu a LDO, ele falou que está muito orgulhoso disso, porque parece que nos últimos 2 anos quase não tiveram construções das casas pelo projeto, né, da Minha Casa da Minha Vida. Então agora ele está vindo com uma roupa nova, com esse nome de Casa Verde e Amarela, com o projeto de construir mais casas para pessoas poderem morar. Bom, mas vamos falar de bolsa agora. Como eu falei, 119 mil pontos que a gente bateu nessa semana. Que doideira. Então, né, isso significa que todas as perdas de investidores que tinham dinheiro na bolsa desde o início de 2020 foram zeradas. Que a gente sabe que não é bem verdade, porque ao longo desse tempo teve inflação, o dólar aumentou pra caramba, mas nominalmente, no que você vê ali na tela da sua corretora, você basicamente está com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha em janeiro desse ano. E cara, os bancos americanos têm apostado muito mesmo aqui nos investimentos brasileiros. Cadê os R$5 que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. Cincão. A gente viu aquela parada do JP Morgan que recomendou que o estrangeiro comprasse reais, porque o real estava muito barato para eles, e projetou que a bolsa fosse terminar 2020 a 134 mil pontos. E o JP Morgan não foi o único. Bank of America também produziu um relatório projetando que a bolsa terminasse ainda esse mês, em dezembro, a 130 mil pontos. Agora, mesmo com bancos com altíssima autoridade internacional, como o Bank of America e o JP Morgan, a quantidade de retirada de capital estrangeiro do Brasil ainda foi maior do que a quantidade de capital que entrou nesses últimos meses aqui com um aumento da segurança para o investidor estrangeiro. Ou seja, o saldo ainda está negativo. E é por isso que o dólar não está 3,70, que nem ele estava em novembro do ano passado. Ele está 5,1. Recorde absoluto para 2020, mas vamos nos animar aí, afinal, isso é uma notícia boa, independentemente de ser bolha especulativa ou não, porque, né, a gente está ganhando dinheiro e todo mundo gosta disso. Agora, falando em recorde, Bitcoin supera em dólar o maior valor que já teve, que foi no final de 2017, chegando a atingir 20.296 dólares, um Bitcoin. E olha que doideira, né? Se 2020 não fosse reconhecido como o ano da pandemia, por conta disso, ele provavelmente seria reconhecido pelo ano do Bitcoin, porque ele se valorizou 210% desde janeiro desse ano. Cara, porque muito mais gente comprando Bitcoin, muito mais gente usando o Bitcoin como reserva de valor, por acreditar que no futuro essa vai ser a moeda que vai ser vigente para todo mundo usar. Até PayPal, cara, já anunciou que
vai passar a aceitar pagamento em Bitcoin. Só que isso tá deixando uma porrada de governo com medo, né? Porque quando você tem uma moeda descentralizada como Bitcoin, que você não consegue controlar, a gente sabe, Bitcoin é tipo uma moeda anticomunismo. Um monte de governo fica desesperado. E aí o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Fed, anunciou que está estudando a possibilidade de criar um dólar digital, sobre o qual ele vai ter controle. E o presidente do Banco Central Europeu também chegou a anunciar que o euro digital pode ser lançado dentro de 4 anos. A China, por exemplo, já está à frente das plataformas de pagamento digital, já está testando o yuan digital e só no último mês já transacionou uma quantia equivalente a 300 milhões de dólares, só de teste. E a última notícia do nosso dia, você quer saber qual é? Então fica aí, mano, tem que ficar até o final, não adianta ficar assistindo só até faltando a última, né? E enquanto eu te prendo aqui por motivos absolutos de engajamento para você conseguir ficar até o final, eu queria te dizer o seguinte, a Jovens também tá... Cara, muito descarado, né? Foi mal. Eu falo brincando. A Jovens está com um blog, né? jovensdenegócio.com, onde a gente tá pegando essas notícias, cala a boca, pô, e colocando tudo lá que a gente tá falando aqui para você, caso prefira ler, ao invés de ver vídeos assim. Então, jovensdenegócio.com, a gente está produzindo vários artigos sobre educação financeira, empreendedorismo também. E, enfim, hoje não tem merchan de nenhuma empresa para fazer, queria fazer da minha. Então, depois você vai lá para dar uma olhada que tá bem bacana para você começar a ver, beleza? Política ambiental brasileira. Vamos falar do desmatamento da Amazônia. Bom, dessa vez a política ambiental brasileira se tornou responsável pela paralisação de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo, né, Mercosul-União Europeia, é o maior tratado de livre comércio do mundo. Engloba 32 países, 780 milhões de pessoas e um PIB combinado de 20 trilhões de dólares. E o acordo tem como foco a redução de tarifas de importação, o que logicamente beneficia todo mundo, né? Só que a União Europeia, a gente já viu nos últimos plantões, não tem ficado tão confortável com as políticas de desmatamento brasileiras. Inclusive o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que obriga as empresas brasileiras a garantir que nenhuma dessas empresas tenha qualquer tipo de desmatamento em suas cadeias produtivas. A gente já viu num plantão JN passado que o Emmanuel Macron, presidente da França, já lançou um plano usado para exterminar completamente a dependência da soja brasileira, comprometido com o ideal de zerar completamente a participação da França no que se diz respeito a desmatamento da Amazônia. E aí o que acontece? Para voltar, né, essas negociações do acordo do Mercosul com a União Europeia, o bloco europeu está exigindo a assinatura de uma declaração política no qual o Brasil se compromete a reduzir o desmatamento aqui no nosso queridíssimo país verde e amarelo. Boa notícia é que parece que o Brasil está se mostrando favorável a assinar essa declaração, o que coloca a gente otimista que esse acordo vai ser finalizado. Então, no geral, várias notícias aí, bolsa bombando, todo mundo feliz pra caramba. Vamos torcer para que isso de fato se mantenha e a gente não tenha nenhuma surpresinha no futuro, né? Mas, de qualquer jeito, bota seu patrimônio em dólar. De novo, o vídeo vai estar aqui na descrição, caso você não tenha clicado lá quando eu apontei ele pra cima também. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos do Plantão JN. E sem mais, meu nome é Breno Perrucci, esse é o Jovens Negócios e até o próximo vídeo. Valeu!